macro-região tem registrado casos brutais de crimes envolvendo violência doméstica, feminicídio e outros fatos que vão da intolerância à morte. A polícia orienta a população a denunciar situações suspeitas antes que o pior aconteça. Os crimes dos últimos meses deste ano foram impactantes. Só em outubro e novembro, as ocorrências chocaram a macro-região. A mais recente, que aconteceu em Franca, é a do homem que matou a esposa de 27 anos atropelada. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi lançada contra uma árvore e não resistiu. Ele fugiu, mas acabou preso. Ainda em Franca, teve o caso da mulher esfaqueada pelo ex-companheiro que invadiu o apartamento dela e também atingiu a filha de 1 ano e a ex-sogra. Segundo a polícia, o engenheiro que está preso não aceitava o fim do relacionamento. O meu apelo maior hoje é para que as mulheres que vivem isso, porque esse tipo de agressão, ela não vem do dia para a noite. Eu tinha um relacionamento de 9 anos, não foi um dia. É um casamento, é uma vida, são sonhos, são objetivos de vida, é uma família inteira. E não começou assim. São exemplos de casos de intolerância, brigas e até mortes que envolvem famílias e muita dor. O delegado Kleber Granja analisa o que pode motivar esses tipos de crimes. A Polícia Civil trabalha numa análise criminológica de todos esses fatos. Toda vez que a gente tem um crime de letalidade, o importante, além da investigação para esclarecimento da autoria e materialidade do crime, é identificar a motivação, as circunstâncias que envolvem essa ocorrência de letalidade, para que a Polícia Civil identifique algum padrão de comportamento. Se esse padrão é específico daquela ocorrência ou se existe algum elemento potencial, motivador, social, relacionado àquele evento e outros. A gente percebe aí que esses eventos de letalidade, acima de tudo, quando são infligidos às vítimas com um grande requinte de crueldade, com coisas que fogem à normalidade do relacionamento humano, eles tem uma potencialização quando ocorrem dentro do mesmo espaço temporal. Um dos casos recentes mais chocantes que acompanhamos por aqui foi do espancamento do entregador de pizza em Ribeirão. Ele foi agredido até a morte pelo ex-companheiro da namorada a golpes de capacete, chutes e socos. Imagens de uma câmera de segurança mostraram a crueldade e a brutalidade desse fato. A imagem, todo mundo viu o que aconteceu, o Francisco não esperava, né? Que o agressor fizesse aquilo, não teve ameaça, e não teve um bate-papo antes, ele simplesmente agrediu e foi para matá-lo, né? E foi conferir os batimentos. Então, uma pessoa também que já com certeza conhecia, tinha um entendimento de artes marciais e acabou fazendo aquilo ali com o Francisco. Agora a nossa missão é identificar, localizar e prender essa pessoa. E a gente conta principalmente com a população através do serviço do Disque Denúncia 180, 147 e 190 da Polícia Militar. Nesse caso aqui é nítido, é repugnante a conduta que ele teve, a forma, a brutalidade empregada com socos, chutes, capacetadas, depois a esganadura, uma asfixia. Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, já responde por outros crimes e foi condenado por 2 tentativas de homicídio anteriores. Outro fato registrado em Ribeirão que causou revolta foi o da mãe e 2 crianças mantidas prisioneiras por 3 dias pelo companheiro da vítima. Ele, que foi preso, agredia a esposa, que estava grávida de 8 meses, e a filha dela de 7 anos. Impressionante o que a mulher relatou de tortura. Ele me deu soco na cara, me deu murro, jogou água quente, colocou xilocaína na minha boca, no meu olho, bateu na minha orelha, me bateu com um fio, enrolou 7 vezes na mão, me bateu com um fio. Eu estou gestante de 8 meses e ele me deu muito chute, me deu panelada, me enforcou, me obrigou a ter relação com ele e
Ele me queimou com cigarro também, tentou quebrar meu dedo com alicate. A minha filha, ele tentou enforcar ela, achando que ela tinha um foninho de ouvido na garganta. Aí enfiou o dedo na garganta dela, quebrou o dente dela, deu tapa na cara dela e bateu bastante nela também. Depoimento chocante. Agressões que não podem ser admitidas. A psicóloga Rosa Lídia fala sobre os primeiros sinais da violência. Quando nós estamos lidando com um adulto, né, o que é que pode ser feito? Se, principalmente no caso do feminicídio, né, o quanto que a mulher consegue entender que ela está sendo agredida, que ela está sendo desrespeitada e que isso não é bom, não é saudável e que ela precisa cuidar disso, cuidar de si mesma e pedir atenção para que o outro se cuide. E, se for necessário, chegar às medidas cabíveis do ponto de vista de direito. Então, ela poder fazer uma denúncia, ela poder pedir o afastamento da pessoa, no sentido de se proteger e, na verdade, proteger o agressor. Porque se a gente consegue afastá-lo, a chance dele cometer o crime é menor. Então, eu estou me protegendo a ele e a minha família, né? Então, acho que assim, são cuidados que a gente precisa ter. A Polícia Civil tem trabalhado muito essa perspectiva de difusão, de quebra de alguns paradigmas relacionados principalmente com a cultura machista, aquela cultura patriarcal. Uma delas é que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí é superado. Inclusive hoje, algumas legislações, principalmente condominiais, há responsabilidade de toda a gestão do condomínio de difundir para que moradores, vizinhos, que tenham conhecimento de fatos relacionados com esse tipo de violência, que denunciem imediatamente as autoridades policiais, para que isso não gere uma bola de neve, para que isso, de uma simples discussão, de uma simples ameaça, de uma simples e banal agressão que ocorra, uma vias de fato, não evolua para um crime de letalidade, para um crime de feminicídio. Isso é muito importante. Denúncias devem ser feitas porque pode haver uma corresponsabilidade da omissão. Então, alguém que saiba de um evento criminoso e se omita, mesmo que um familiar próximo ou um amigo próximo, ele pode ter uma responsabilização aí em relação a essa omissão. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. São casos terríveis, né? E a gente continua falando, então, sobre esse assunto com o Dr. Jean Alves, advogado. Ele já está aqui ao vivo com a gente no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, o que explica, na visão do senhor, tantos crimes brutais como a gente tem visto aí nos últimos meses? A pena precisa ser mais rígida? Uma ótima tarde. Boa tarde, André, e aos telespectadores do Jornal da Clube, que hora nos assistem. André, veja, é um grande equívoco da população entender esses crimes bárbaros que traduzem o conceito de hediondez, ou seja, aquilo que causa repulsa no seio social ante a brutalidade com que esses crimes estão sendo praticados. A filosofia e a sociologia denunciam, inclusive isso há uma repercussão prática, inclusive jurídico-penal, porque, como o próprio nome diz, a Polícia Civil, que é a responsável pelo pós-crime, é uma polícia de repressão e agirá sempre depois do crime. Então, esses métodos, de fato, em muitos casos, são importantes para que esses autores desses crimes bárbaros sejam levados ao conhecimento do Poder Judiciário e, dentro de um ponto de vista estritamente jurídico, respondam pelos seus atos. A pena pelos crimes de homicídio é alta, uma pena de 12 a 30 anos. Recentemente, para os crimes que são praticados exclusivamente por razão de gênero, ou seja, crimes contra as mulheres, nós temos a pena mais alta atualmente do Código Penal, que representa de 20 a 40 anos. Mas por que eu digo isso? É preciso não esquecermos da função da educação no seio social, principalmente nas crianças e nas adolescentes. Hannah Arendt é uma importante filósofa que já denunciava a banalização do mal, ou seja, tudo que se resolve por violência física. E o investimento na educação, principalmente em jovens e adolescentes, certamente nos trará um impacto maior para que esses homens já formados não se traduzem em qualquer violência, sempre no aspecto mais trágico, que é o físico, inclusive causando a morte de diversas pessoas. Inclusive, como o senhor já citou, né, doutor, a questão do feminicídio teve mudanças recentes e mudanças importantes na legislação.
Exato. Aquele que pratica uma agressão física ou, no caso, a morte em razão dessa condição do gênero mulher, agora nós temos a pena mais alta do Código Penal, de 20 a 40 anos. E é importante rememorar também que Ribeirão Preto conta com uma delegacia especializada para o acolhimento dessas mulheres e, inclusive, medidas de proteção que estão sendo aí concedidas pelo Poder Judiciário. Tem uma vara especializada em até 24 horas. Então, nós temos mecanismos de acolhimento para a promoção especializada de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrando sempre, André, que a violência ela não é só a física ou a sexual. Nós temos que relembrar que a violência psicológica, a violência moral também são pautas importantes que têm que ser combatidas não somente do ponto de vista repressivo, mas também no aspecto preventivo e educacional, inclusive dentro das escolas municipais e estaduais. Como o delegado disse aí na reportagem, é responsabilidade de todos denunciar o que levanta qualquer suspeito que estiver ali acontecendo, realmente para evitar algo pior, né? Certamente. E digo mais, a função social de integração com o controle social formal, que são as polícias, tanto a militar quanto a civil, ele é muito importante. Tanto no auxílio a essas denúncias para que a Polícia Civil possa capturar o autor desse crime e levá-lo ao conhecimento e responsabilização do Poder Judiciário, mas também num sentido preventivo, ou seja, ações comunitárias de vigilância através de câmeras de segurança, de vigilância patrimonial específica e do próprio fortalecimento das raízes de próprias associações de bairros, associações comerciais e sindicatos que atuem na prevenção de qualquer tipo de violência. Um dos casos mais chocantes aqui de Ribeirão, que a gente espera por justiça, é claro, é daquele entregador que foi espancado até a morte com golpes de capacete, socos, chutes, chegou a ficar internado, né? Infelizmente faleceu, o autor continua foragido. O que pode acontecer com esse agressor, doutor? A prisão preventiva, prisão processual decretada nos autos, então, nesse sentido, é importante, sim, que qualquer pessoa que tenha o conhecimento de onde está este autor possa denunciá-lo à Polícia Judiciária, que fará a captura e levará ao conhecimento do Ministério Público para tradução e responsabilização. Lembrando que o homicídio qualificado no Brasil tem penas mínimas de 12 anos, podendo chegar ao máximo de 30 anos, e essa cena certamente é muito trágica e causa uma comoção social. Mas rememoro que o direito penal é importante, a atuação da polícia repressiva para que esses agressores extremamente violentos sejam presos e responsabilizados pelos seus atos, mas nós não podemos esquecer da função preventiva e isso é papel também tanto do governo estadual quanto do governo municipal a fim do fortalecimento educacional, repito, para que crianças e adolescentes, dentro tanto de uma perspectiva de gênero, cresçam sabendo do que se trata o machismo estrutural, sabendo que não se pode banalizar o mal e que o controle dos impulsos, sim, deve ser ensinado desde logo, a fim de que esses autores não cresçam e não se tornem homens violentos. Advogado doutor Jean Alves, agradeço a presença do senhor com a gente aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até mais, doutor. Muito obrigado, André. Sou eu quem agradeço.